God is a good God. Deus é um Deus bom. Glória a Jesus. There's a wonderful and a beautiful presence of the Holy Spirit in our midst. Há uma presença do Espírito Santo de Deus muito bonita no nosso meio. The Bible says where we gather together in His name, His presence is here. E a palavra de Deus nos diz que aonde nós nos reunimos em seu nome, a presença dele está. Did you come to meet Him? Você veio aqui para ter um encontro com ele? And you believe that Jesus has an answer for all of your situations? Você crê que Jesus tem uma resposta para todas as suas circunstâncias? He loves you. Ele te ama. I said He loves you. Eu disse, ele te ama. He wants to do miracles in our hearts and in our lives. E ele quer fazer milagres nos nossos corações e nas nossas vidas. I want to congratulate your pastor, Jose Wellington. Eu quero parabenizar o pastor José Wellington. He's a very brave man, Ele é um homem muito corajoso and also a great man of faith. e também um homem de muita fé. When you were celebrating your 100-year anniversary as the Assemblies of God of Brazil, Quando vocês celebraram o seu centenário como as Assembleias de Deus aqui do Brasil, I spoke to him and said, would you like to have the Pentecostal World Conference in São Paulo, Brazil? eu falei com ele e perguntei, você gostaria de receber a Conferência Mundial Pentecostal em São Paulo, no Brasil? And without any hesitation, he said, yes, sure. E sem êxito ele disse, com certeza. And I want to congratulate him for all the hard work and preparation that we're now just about ready to begin the conference. E eu quero parabenizá-lo por toda a preparação e todo o trabalho que nós estamos às portas da conferência. A very powerful committee that stands alongside with him. Comitê bastante poderoso e trabalhador que está ao lado dele. So beautiful to see the Pentecostal groups in Brazil coming together to work for this World Conference. Tão bonito e maravilhoso é ver os grupos de pentecostais vindo de todos os cantos do Brasil trabalhando com esse I mesmo propósito. congratulate each one of you in putting your hearts together, hands together to see this conference. Eu parabenizo a todos vocês em colocarem os seus corações e as suas mãos trabalhando juntas para essa conferência. This conference happens every 1 in 3 years. Essa conferência ela acontece de 3 em 3 anos. The last one was in Kuala Lumpur, Malaysia. A última foi em Kuala Lumpur, na Malásia. So I know the hard work he has to go through. Então eu sei o trabalho que ele tem que passar. I have great respect for your pastor. Eu tenho um grande respeito pelo seu I've pastor. known him for many years, and to see his faith and his walk with the Lord Jesus Christ is commendable. Eu o conheço há muitos anos e ver a fé e a sua caminhada com o Senhor Jesus é realmente muito bonito. I thank the Lord for you as a local congregation standing with your pastor. Eu louvo a Deus por vocês como uma congregação local de apoiarem o seu pastor. Let us really believe that God's going to do some mighty things in these coming days. Vamos crer que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nesses dias que estão por vir. We're having world leaders from different parts of the world that will be ministering. Nós temos líderes de várias partes do mundo que estarão ministrando. And there is at least a minimum of about 40 different nations around the world will be gathering. E há um mínimo de pelo menos 40 nações ao redor do mundo que estarão se reunindo. You're going to be in the midst of many pastors from all over the world. Vocês estarão no meio de vários pastores em todos os lugares do mundo. And as the Bible says, as we gather together, the presence of God is going to be rich. E como a palavra de Deus diz, quando nós estamos juntos, reunidos, a presença de Deus It's a está great aí. opportunity to come together like this. É uma oportunidade única de estarmos juntos assim. And I would really, if you haven't as yet registered, I trust you will. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu creio que você a fará. Somebody say a good amen. Alguém diga amém. Oh, come on, a good amen. Um amém de verdade. Calvary Church was also blessed to have Pastor Joel Wellington with us in Malaysia. A igreja do Calvário foi abençoada de ter o pastor Joel ministrando a palavra de Deus conosco na He Malásia. blessed our church tremendously. He blessed our church. Ele abençoou a nossa igreja tremendamente. He came and ministered at our church camp, and God really used him in a very powerful way. Ele veio no nosso acampamento, lá nas nossas reuniões e ministrou grandemente. We thank the Lord for the Wellington family.
Nós louvamos a Deus pela família God do has pastor certainly Samuel. raised him up for a time just like this. O Senhor o tem levantado para um tempo como este. And He wants to use them, the family as a whole, in a very powerful and a great way. E o Senhor quer usá-lo e toda a família de uma maneira poderosa. Hallelujah. Aleluia. I'm really glad to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. Appreciate the invitation Agradeço o convite that I can come and share the Word of God with you. que eu posso vir e pregar a palavra de Deus com vocês. Let me just give you a little background to my text this morning. Deixa eu te dar um pouquinho de histórico na minha apresentação esta manhã. Jesus had been going about in His time in the country of Israel. He was doing many miracles. Jesus estava na terra de Israel, passando e fazendo vários milagres. He was preaching about the kingdom of God. Ele estava pregando sobre o reino de Deus. And many who were sick and many who had needs came to Him, and He healed every one of them. E muitos que tinham necessidades e precisavam de ser curados, ele estava passando e fazendo milagres. And the Bible says that after He had preached and healed many people, He got into a boat. E a palavra de Deus diz que depois ele pregou e fez muitos milagres, ele entrou num barco. And the Bible says it was the Sea of Galilee. E a palavra de Deus diz que era o mar da Galileia. But really it wasn't a sea, it was a very large lake. It was about 13 miles long and about 8 miles wide. E na verdade isso era uma lagoa bastante extensa. He got into the boat to go on the other side so that he could have some rest. E ele entrou no barco para ter um descanso e atravessar para o outro lado. Because he had done many miracles and now he was tired and he got in that boat and he was going on the other side. Porque ele havia feito vários milagres, então ele entrou naquele barco, descansou um pouco e foi atravessar para o outro lado. And the Bible says the people observed that he had gone on the other side. E a palavra de Deus diz que as pessoas observavam que ele estava indo ao outro lado. And because he had done so many good things and many miracles, they followed him by foot across the other side. E porque as pessoas tinham visto que ele tinha feito muitos milagres e viram que ele estava atravessando, as pessoas o acompanharam a pé pelo lado da lagoa. Jesus walked up into the hills to get a little rest. E Jesus sobe então a uma montanha para descansar um pouquinho. Then he looked and he saw a large crowd had followed him. E então ele olha e vê uma multidão de pessoas que tinham seguido a ele. And when he saw the large crowd, E quando ele viu aquela multidão, the Bible says he looked upon them and he said, they need to be fed. e a Bíblia diz que ele olhou aquela multidão e disse: essas pessoas precisam ser alimentadas. And so we have an account in the Bible, E então nós temos na Bíblia, found in John chapter 6, no capítulo 6 do verses Evangelho de João, 1 to 14. versículos 1 a 14, The Bible says when he saw the crowd, e a Bíblia diz que quando ele viu aquela he multidão, knew now it was too late for them to go back to their home. ele entendeu que já estava muito tarde para eles voltarem para casa. So he turned to his disciples Então ele vira para os seus and he discípulos said to his disciples, e ele diz aos discípulos: let's feed them. vamos alimentá-los, Let's give them something to eat. vamos dar a eles algo para For comer. they had traveled very far coming to where I was. Porque eles viajaram muito, uma grande distância, vindo até onde eu So estou. he turned to his disciples and he said, give them something to eat. E então ele diz aos discípulos: dê a eles de comer. And Philip, one of the disciples, turned to Jesus and said, E Felipe olha para Jesus e disse: but Jesus, it takes too much money to do this. mas Jesus, isso vai custar muito caro fazer isso. Jesus, we're in a desert. Jesus, nós estamos num deserto, We're up in the mountainside. nós estamos do lado de uma There's montanha. no place that you can, even if you have money, there's no place that you can buy bread. Mesmo que tivesse dinheiro, não tem lugar aqui para comprar pão. Jesus, it is impossible. Jesus, isso é impossível. We're in a desert. Nós estamos num deserto, It can't be done. não dá para ser feito. But listen very carefully. Mas me escute, You know, whenever you're in a hard place, quando você está numa situação I difícil, said, whenever you're in a very difficult place, quando você está numa situação and when it difícil seems like it's impossible, e parece impossível, Jesus has a mind to do a miracle. Jesus tem um local, um lugar para fazer milagres. I'm going to say it again. Eu vou dizer de novo. Whenever you face a situation, Quando você encontra uma whenever situação, you think it is impossible, quando você achar que é impossível, when you look around and things don't seem to go your way, e as coisas, você olha ao seu redor e as coisas não
estão indo como And the você esperava. situation seems to be very hard. E a situação parece muito But difícil. listen, if Jesus is with you, Mas se Jesus está com você, He has a mind to do a miracle. Ele vai fazer milagres por você. Hallelujah. Aleluia. What is your need this morning? Qual é a sua necessidade esta manhã? Have you been praying? Você tem orado? Have you been seeking God? Você tem buscado a Deus? And it seems like the situation looks like it's impossible. E parece que a sua situação é impossível. You've been praying and it looks like nothing seems to happen. Você tem orado e parece que nada acontece. Circumstances seems to be hard and difficult. A situação parece ser difícil e complicada. But Jesus said, Mas Jesus disse: "Oh, I am with you always." Eis que estarei contigo sempre. Jesus Jesus quer caminhar com você. hallelujah, in a very difficult place. E quando você está numa situação difícil, Jesus wants to do a miracle. Jesus quer fazer um milagre. Hallelujah. Aleluia. Beside Philip, Mas além de Filipe, there was another disciple. havia outro discípulo. He was called Andrew. O nome dele era André. Andrew looked around André olhou ao redor and he saw a little boy. e ele viu um garoto. And the little boy had his lunch with him. E o garoto tinha o seu almoço consigo. And the Bible says it was 5 loaves and 2 fish. E a palavra de Deus diz que era 5 pães And e 2 Andrew went to peixes. that little boy and said, "Would you give me that lunch? E ele disse para aquele garoto: me dê o seu almoço. I will take you and give it to Jesus." Eu levarei isso a Jesus. You know, that's a miracle in itself. Sabe que isso é um milagre sozinho? When a little boy wants to give his lunch away. Quando um pequeno garoto quer dar o seu almoço para alguém. Thank God for little children. Agradeço a Deus pelas Thank crianças. God for children. They have pure faith. Agradeço a Deus pelas crianças, pois eles têm fé pura. And they said, "Well, if Jesus wants my lunch, I'll give my lunch to Jesus." E ele disse: se Jesus quer o meu almoço, eu dou o meu almoço a Jesus. If you want a miracle to happen, Se você quer um milagre, que o milagre all that aconteça, you need to do tudo que você precisa is fazer to do what you can. é fazer o que você pode. God will do what you cannot. E Deus fará o que você não pode. Se você quer ver um milagre, You just have to do what you can. você só precisa fazer o que você God pode. will do what you can. Deus vai fazer aquilo que você não Don't pode. say to yourself, Não diga para você: "Oh, I cannot do it. eu não tenho como fazer. Oh, it can't be done." Não dá para ser feito. What you cannot do, O que você não pode fazer, God wants to do it for you. Deus quer fazer por Your você. responsibility, A sua responsabilidade, responsibility a sua is responsabilidade do what you can. é fazer o que você And the pode. little boy took his lunch and he gave it to Jesus. E o garotinho entregou o seu almoço a And the Jesus. Bible says Jesus took it and lifted it up to heaven. E a palavra de Deus nos diz que Jesus pegou, tomou e levantou ao céu. Now I like what Jesus said. Mas eu gosto do que Jesus disse. Because when Jesus says to feed the 5,000, Quando Jesus disse para alimentar os 5.000, the Bible says, a Bíblia diz, if you look at John chapter 6 and verse 6, it says, he knew what he was going to do. João capítulo 6, versículo 6 fala que Jesus sabia o que ele faria. John 6:6 says this very clearly. João 6 e 6 diz isso claramente. When he said to the people to feed them, he knew what he was going to do. Quando ele disse aos seus discípulos para alimentar o povo, ele sabia o que iria fazer. And so when they gave him that 5 loaves and 2 fishes, E então eles deram a ele os 5 pães e os 2 peixes. Jesus knew he couldn't feed everybody. Jesus sabia que aquilo não alcançaria alimentar a He todos. turned to his father. Mas ele se virou, se voltou ao seu pai. And we had some wonderful, encouraging words from a prophetic utterance this morning. E nós tivemos palavras de profecias encorajadoras essa manhã aqui. With man it is impossible, but with God all things are possible. Com o homem não é possível, mas para Deus tudo é So possível. Jesus took the 5 loaves and 2 fishes and he looked up to the Father. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e apresenta ao Pai. Seemingly he was trying to say, with man it is impossible. Dessa maneira ele estava dizendo, com o homem é With impossível. man it is impossible. Com o homem é impossível. Oh, Heavenly Father. Mas o nosso Pai Celestial, Heavenly Father. o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, Everything is possible. tudo é possível com
discípulos começaram a alimentar a multidão. Can I ask you a question? Posso lhe perguntar algo? Did you come this morning Você veio esta manhã wanting God to do a miracle for you? querendo que Deus faça um milagre por você? Is there a situation in your home? Há uma situação na sua casa? Is there a situation in your own personal life? Há uma situação na sua vida pessoal? Are you believing God and saying, God, it seems like I'm born this way, I'm going to stay this way, but Jesus wants you to know He has a miracle for you. Você talvez esteja numa situação e você diga, eu nasci desse jeito, eu vou ficar desse jeito, mas Jesus tem um milagre na sua vida. Miracles are one of the gifts of the Holy Spirit. Milagres são um dos dons do Espírito Santo. And the Holy Spirit is here to minister. E o Espírito Santo está aqui para ministrar. He wants to do a miracle in your life. Ele quer fazer milagre na sua vida. But you have to come and say, God, I'm willing to do what I can and I'm going to trust you. Mas você tem que chegar a Ele e dizer, Senhor, eu estou disposto a fazer o que eu preciso fazer. Two basic Aleluia. importance for miracles to happen. Duas coisas importantes para os milagres poderem acontecer. Two essentials that's very important for a miracle to happen. Duas coisas essenciais para que milagres possam acontecer. Have faith in God. Tenha fé em Deus. Have faith in God. Tenha fé em Deus. And just obey Him. E obedeçam. Just do what He tells you to do. Faça simplesmente o que Ele te pede para After fazer. Jesus prayed for the bread and the two fish, Depois que Jesus orou pelos pães e He pelo gave peixe, to His disciples. Ele deu aos discípulos He said to His disciples, e disse aos discípulos: go ahead and break it and give it to the people. vá, quebra este pão, parta este pão e dê para o povo. If you were His disciple, I wonder whether you would have done it. Se você fosse os discípulos de Jesus, eu me pergunto se você talvez faria isso. 5 loaves, 2 fishes, so many people. 5 pães, 2 peixes e uma multidão. How many can I go to and give? Como que isso vai acontecer de alimentar esse povo todo? The trouble with us is we try to reason too much. O problema conosco é que nós tentamos racionalizar muito. We try to go in our own understanding. A gente tenta ir no nosso próprio entendimento. But a miracle to happen, Para um milagre acontecer, it is obedience. obediência. Jesus says, Aleluia. Jesus disse, tells you to do something, se Ele te disse para fazer if He algo, asks you to do something, se Ele te pede para fazer algo, it may not make very good sense to you. talvez não faça muito sentido para But você. Jesus said so. Mas se Jesus disse, It's obedience. é obediência. It's obedience. É obediência. Too many people say, oh, I have faith. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, But they don't do anything. mas eles não fazem nada. The Bible says faith without works is dead. A palavra de Deus diz que fé sem obras é morta. It's not enough to say, yes, I believe. Não é suficiente dizer eu creio. But if Jesus is asking you to do something, do it. Se Jesus está lhe pedindo para fazer algo, faça. The Bible says, E a and Bíblia they diz began to break the bread. que eles começaram a partir o It pão began to multiply. e começou então a se multiplicar. It began to multiply. E aquilo se multiplicava. And everybody had enough to eat. E todo mundo comeu com abundância. Listen, Jesus Jesus has a miracle in mind. tem um milagre em mente When you are in a difficult place, quando você está numa situação difícil. Jesus has a miracle in mind. Jesus tem um milagre em mente When you are having personal encounters that seem very difficult, quando você está tendo situações e você as vê como muito difíceis. He is looking this morning. Ele está olhando esta manhã. And you believe Him. Você acredita nele? Will you obey? Você está disposto a He obedecer? is asking you to give. Will you give? Se ele está te pedindo para dar, He você is dá. asking you to go to your neighbor and share Jesus Christ for that person to be saved. Obey Him. Se ele está te pedindo para compartilhar Jesus com o seu vizinho, obedeça-o. If you have a bad habit in your life, Se você tem um mau hábito na sua if He vida, asks you to turn around and walk the opposite way, se ele te pede para virar e andar no caminho oposto, all you need to do is simply obey. só o que você precisa fazer é For obedecer. He is the miracle worker. Porque ele é quem faz o His milagre. ways are higher than all ways. Porque os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos. Os pensamentos dele
você pode fazer o que Ele quer que você faça. If He tells you to pray and ask Him for that miracle, will you say, God, I will be obedient, I will pray, I will ask you, Jesus? Se Ele te pede para orar e pedir aquele milagre, você pode ser obediente e pedir a Jesus. He is waiting for your obedience. Ele está esperando pela sua obediência. You know, I can take this thought and go through almost in every situation where God did a miracle. Através desse pensamento eu posso passar por todas as circunstâncias onde Jesus fez milagres. Let me give you another situation. Deixa eu te dar uma outra situação. The Bible tells us that God said to Elijah the prophet, A palavra de Deus diz que Deus disse a Elias, o there was profeta, a great famine in the land. havia uma fome na terra. And God said to Elijah, E Deus disse a Elias, get up and go to the village of Zarephath. levante-se e vá àquela vila. And there's a widow woman. E tem uma viúva. There's a widow woman. Tem uma viúva. And she will take care of your needs. E ela cuidará das suas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. You see, in the human sense, it doesn't make too much sense. No sentido humano, na racionalização humana, não faz muito sentido isso. God, a widow is going to take care of me. Senhor, uma viúva vai cuidar de mim. You see, when you are in a situation that seems difficult, hard, and impossible, Mas veja, quando você está numa situação que é difícil, if God, complicada, é quase impossível. if God says so, Se Deus disse, it will happen. isso vai acontecer. Elijah, Elias vai. he goes and he meets this woman, and she's picking up a couple of sticks. Ele vai e encontra essa viúva e ela está ali colhendo gravetos. Truly the word of God. Verdade como a palavra de Deus. He meets that widow woman, Ele tem que encontrar aquela... and he tells that widow woman, E ele encontra aquela viúva. give me something to drink. E ele diz para ela, me dá algo de beber. And when the woman turns to go Oh, get glória a him, Deus. E quando a senhora se vira para pegar a ele algo de beber, he stops her. ele a para. And then he says, E ele diz, make me also a cake. faça também para mim um pequeno pão. You know, that's the way Pentecostal people are. É dessa maneira que os pentecostais são, sabia? You give them an inch, they take it. Você dá para eles uma polegada e eles pegam uma jarda. That's how Pentecostal people are. Os pentecostais são assim. You give them an inch, they take a yard. Você dá 1 centímetro, eles pedem 1 metro. So she turns and she says to Elijah, E ela se torna então para Elias e diz, I don't have that much. e ela diz, eu não tenho muito, I only have a little. eu só tenho um pouquinho. I came out here to pick up some sticks. Ela falou, eu vim aqui pregar gravetos. And I'm going to go back and make my very last meal. E ela disse, eu vou voltar para casa e fazer a minha And when última we have refeição. eaten that meal, when we have eaten that E meal, depois que nós comemos aquela we have refeição, nothing else left. não tem mais nada. And we're ready to die. E nós estamos só esperando a morte. But listen to what Elijah said. Mas olha o que Elias disse. Thus saith the Lord. Então diz o Senhor. Thus saith the Lord. Então diz o You know, Senhor. we have wonderful promises in the Word of God. Sabe, nós temos promessas lindas na palavra God de has Deus. said to us some wonderful promises. Deus nos deu grandes promessas. If you ask, I will do it for you. Se você pedir, eu farei por ti. If you will believe, it can happen for you. Se você crer, pode acontecer para você. For my God shall supply all my needs. Pelo meu Senhor suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor disse. God is asking us to have faith. Deus está nos pedindo para que tenhamos fé. God is asking us to simply obey. Deus está nos pedindo para obedecer. If you will do what you can, Se você fizer o que você pode, God will do what you can. Deus fará o que você não pode. So that woman went back to her place. Aquela mulher foi embora para sua casa. She made that meal. Ela preparou aquela She refeição gave it to the man of God. e ela deu ao homem de Deus. And the Bible says E a Bíblia diz, a miracle began to happen. milagre começou a How acontecer. many of you know a miracle is about to happen in your life? Quantos de vós sabem que milagre está para How many of you acontecer na know sua the vida? answer to your situation is about to happen? A resposta para a sua circunstância está por acontecer. He's looking for people who will obey
obey. Ele está buscando pessoas que queiram obedecer. He's looking. Ele está He's procurando. looking now. Ele está procurando He's agora. looking at you. Ele está procurando, te olhando How agora. many would rise and say, Father, I believe you. Quantos de nós podem ficar de pé e I dizer, take your Senhor, promises. eu believe eu in creio, your promise. eu creio nas suas You can make promessas. it happen. O Senhor pode fazer acontecer. Aleluia. Jesus never failed. Jesus nunca falha. It can happen for you right now. Isso pode acontecer com você agora. Really lift your hands and just worship Him. Levante as suas mãos Lift your e hands, worship Him. adore, adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Worship Him, worship Him. Adore, adore. Louve o Senhor, louve o Senhor. Louve o Senhor, louve o Senhor. No nome de Jesus. Qual for a sua necessidade, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja liberto, em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Come on, say Senhor. thank you. Obrigado. Diga obrigado. Pela fé, diga obrigado. Pela fé, diga obrigado. Receba. Receba. Em nome de Deus. God bless you. You may be seated. Deus abençoe. Pode tomar os seus assentos. Isn't Jesus wonderful? Não é. Jesus não é maravilhoso? You know, I was in almost a similar situation as Pastor Wellington. Eu estava numa situação similar à do pastor Zé Wellington. When we were having the Pentecostal conference in Malaysia, Nós estávamos recebendo a Conferência Mundial Pentecostal lá na I Malásia. was about ready also building a brand new building. Nós estávamos no processo de uma construção também, de um We novo called prédio. it the Calvary Convention Center. E eles chamam de Centro de Convenções do Calvário. It's a complex building. É um complexo. It's not only a convention center, but it has facilities for many different activities. E dentro desse complexo há instalações para diferentes tipos de atividades. People told me it can never be done. As pessoas me diziam que jamais poderia ser In feito. the first place, to find a piece of land big enough for that building. Em primeiro lugar, acharam um terreno grande o suficiente para aquela Now, construção. Malaysia is an Islamic country, A Malásia é um país islâmico. and everything that you need to do or have, it is really a struggle with the government to try to get it happening. E tudo que você precisa fazer ou quer fazer é uma briga com o governo para poder fazer acontecer. But God told us it can be done. Mas Deus nos disse, poderá ser feito. We found the piece of land. E nós encontramos um pedaço We de terra. started to build. Nós começamos a construir. And I was going to dedicate the building at the Pentecostal conference. E eu estava pronto para nós fazermos a dedicação daquele prédio na So conferência I pentecostal. can feel with him trying to get his building ready. Então eu posso simpatizar com a dificuldade que as pessoas têm passado. Yesterday I had the privilege of going to see the building. E ontem eu tive o privilégio de ir lá ver a sua nova casa, o seu I novo templo. am amazed to see what has already been done. E eu fiquei fascinado de ver o que o Senhor já tem feito. And what tremendous faith he has to get it all set up and ready. E que tremenda fé ele tem de continuar, instalar e preparar aquilo. Faith never lets us down. Fé nunca nos desampara. Walking in obedience never lets us Glória a down. Jesus. Andando em obediência jamais nos desampara. We completed our buildings. Nós completamos a nossa construção. Pastor Joel was with us, and also your senior pastor. O pastor Joel estava conosco e o seu pastor também, o pastor Zé Wellington. It's a miracle to see what God has brought into our country, Malaysia. É um milagre ver o que o Senhor tem trazido ao nosso país, a Where Malásia. Islam is very strong in our nation. O islamismo é muito forte na minha nação. But you see, if God puts you in a difficult place, Mas se Deus te coloca numa situação difícil, num lugar with difícil, God, nothing is impossible. com Deus nada é impossível. Hallelujah. Aleluia. I believe this morning God is doing a marvelous work in your life. Eu creio que esta manhã o Senhor está fazendo algo maravilhoso na sua vida. I believe as you prepare yourself to come to this table of communion, God's going to do a marvelous work.
Eu creio que enquanto você se prepara para participar desta ceia, Deus está fazendo algo maravilhoso. Hallelujah. Aleluia. He's a good God. Ele é um Deus bom. I said He's a good God. Ele é um Deus bom. I said He's a good God. Ele é um Deus bom. I said He's a Ele é um Deus bom. good God. He loves you. Ele te ama. And when I was asked to bring the word of God to you this morning, E quando me pediram para trazer a palavra de Deus para você esta manhã, I wasn't told ahead of time. At the airport, I was informed. e não me avisaram com muita antecedência, lá no aeroporto quando eu estava chegando, me And God avisaram. laid this message in my heart E Deus colocou essa mensagem no meu because He coração, wants to bless you. porque Ele quer te abençoar, Because He wants to do a miracle. porque Ele quer fazer um milagre na sua If vida. you believe that, say a good amen. Se você crê nisso, diga um bom amém. How many tonight, this morning, would say there is a situation that I'm in? Quantos nesta manhã podem dizer, há uma situação que eu estou passando? Would you stand to your feet? I want to especially pray for you. Por favor, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Only if you have a very Só se specific. você tem uma situação específica. I want to pray that God will minister to you. Eu quero orar para o Senhor ministrar na sua vida. Heads up, heads up, eyes up. Feche seus olhos e curve suas cabeças. Close your eyes. Feche os olhos e curve suas cabeças. And just let the Holy Spirit, E deixe o Espírito Santo. the Holy Spirit is here to minister. O Espírito Santo está aqui para ministrar. Whatever that need is, Qual- whatever, Qualquer a necessidade que você está passando, confess that to the Lord. confesse isso ao Senhor. Say that need to Jesus. Fala sobre essa necessidade com o Senhor. This is my need. Jesus, esta é a minha necessidade. Jesus, this is the miracle I need. Jesus, esse é o milagre que eu preciso. Break chains and fetters in my life. Mude as coisas na minha vida. Heal relationships that I have. Conserte os relacionamentos que eu tenho. Help me in my home, my family. Ajude-me na minha casa, na minha família. Bless me with a job. Me abençoe com um trabalho. Meet my financial need. Provê na minha situação financeira. Say that to the Lord. Say it. Diga isso ao Senhor. Say that to the Lord. Diga isso ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And now listen as I pray. Escute enquanto eu oro por você. Dear Lord Jesus, Querido Senhor Jesus, I thank you for your word eu te agradeço pela tua palavra that you laid on my heart to share this morning. que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar esta manhã. Today I ask that your Holy Spirit, Hoje eu peço que o teu Espírito the Santo, hand of the Lord, the hand of the Lord, que a mão do Senhor be stretched out and touch individuals. se estenda e